O que será que acontece depois da morte? Esse é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da vida. Hoje, a gente vai mergulhar numa resposta bem específica que vem da fé cristã para entender a esperança que molda não só o fim, mas a vida inteira para muita gente. Olha, essa pergunta, nossa, ela atravessa culturas, épocas, tudo, não é mesmo? Não importa a crença ou a falta dela, essa incerteza sobre o depois é uma experiência que todo ser humano compartilha. E é justamente por isso que tantas tradições tentam encontrar uma resposta. Então, para tentar entender isso, a gente vai olhar para uma resposta teológica bem particular, que vem direto dos escritos do apóstolo Paulo. Ele oferece uma perspectiva bem singular sobre o fim. É que para muita gente a fé não é só um conforto diante do desconhecido, sabe? Ela oferece uma resposta bem clara. E essa resposta toda começa com uma metáfora central, uma imagem que pode até surpreender. Pois é, a ideia principal aqui é essa: a morte como um sono. Mas calma lá, não é um sono como o que a gente conhece. O que isso quer dizer na prática, dentro dessa visão? Então aqui está o ponto-chave. A morte não é vista como uma viagem consciente para outro plano. Pelo contrário, é um estado de inconsciência total, um descanso tão, mas tão profundo que a noção de tempo simplesmente desaparece. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, tem aquelas ideias mais comuns, né, de uma alma que segue consciente, viajando por aí. Do outro, essa perspectiva que a gente está analisando, que fala de um sono, um intervalo totalmente inconsciente, apenas aguardando o despertar final. Ok, então se a morte é um sono, a verdadeira esperança não está no ato de morrer, certo? Ela está no despertar. E é isso que nos leva para o coração dessa crença, a esperança da ressurreição. E para a gente entender bem essa esperança, vale a pena olhar para um dilema pessoal que o apóstolo Paulo viveu. Ele se sentia dividido, numa encruzilhada, ou continuava sua missão aqui na Terra servindo, ou ele decidia partir para esse descanso que o levaria até Cristo. E aí vem a frase que é a chave de tudo, esse desejo de partir e estar com Cristo. Veja bem, não é um desejo pela morte em si. É, na verdade, a expressão de uma esperança profunda no reencontro que, segundo essa visão, a morte torna possível. Exato, o ponto central não é o ato de morrer, mas o evento que vem depois do sono. A esperança máxima é a ressurreição, o despertar para estar de fato com Cristo. Tá, essa é a parte, digamos, teológica. Mas e na prática? Como é que uma crença sobre o futuro afeta a vida no presente? Qual é o efeito real de se viver com uma esperança assim? Bem, o primeiro impacto é direto nas emoções. A ideia de que a morte é só um sono que leva a um reencontro pode diminuir muito o medo do desconhecido, né? Isso pode dar mais força para perseverar nas dificuldades e transforma o luto, que seria um fim, numa esperança viva de rever quem partiu. E o segundo impacto é no propósito. Se a morte não é encarada como um fim trágico, mas como uma transição, a vida aqui e agora ganha um novo significado. Viver se torna uma oportunidade de servir com um propósito, sabendo que o fim não é uma derrota, e sim uma passagem. E tudo isso nos leva ao grande momento, ao clímax de toda essa jornada de fé, o momento do despertar, o grande reencontro. Essa frase aqui, olha, ela captura a essência da experiência de um jeito muito bonito. A ideia é que, do ponto de vista de quem parte, a transição é como se fosse instantânea. O fechar dos olhos na morte é, na prática, o abrir dos olhos para a eternidade com Cristo. E este é o conceito mais, mais impactante talvez. Para quem fica aqui, vivo, séculos podem passar. Mas para quem dorme, não há percepção de tempo. O próximo piscar de olhos, o próximo pensamento consciente, já será na presença de Jesus. Não existe espera, não existe solidão, é um reencontro imediato. E assim, a gente termina com essa reflexão. Se a esperança tem o poder de transformar a visão sobre o fim, de que maneira, então, ela deveria transformar o jeito como se vive o agora?